O programa de hoje desembarca na terra do vinho. Estamos em São Roque, cidade localizada a apenas 60 quilômetros da capital paulista, que oferece história, arte, roteiros gastronômicos e outras atividades que você só descobre ao visitar essa pacata cidade. Pouco mais de 67 mil habitantes, São Roque mantém o título de Terra do Vinho, conquistado com a chegada intensiva de imigrantes italianos e portugueses no final do século XIX. E para quem pensa que a cidade oferece apenas visitas a vinícolas, está enganado. O turista encontra aqui diversão, história, roteiros gastronômicos, arte, arquitetura e várias outras opções de lazer. Em 1990, São Roque foi qualificada como estância turística e, desde então, vem se organizando para oferecer melhores condições aos visitantes. De acordo com a divisão de turismo, São Roque recebeu em 2010 cerca de 700 mil pessoas. Desde que a cidade recebeu a qualificação de estância turística, o que tem sido feito na cidade em relação ao turismo? A prefeitura todo ano recebe um recurso do governo do estado, na ordem de 2,5 milhões, então sempre está investindo em obras de infraestrutura principalmente. Então no último ano, foi investido numa estrada turística da cidade, na região do Sabuó, a estrada que dá acesso ao sítio Santo Antônio. Também na época foi usado o recurso do Ministério, da Secretaria de Estado, no recurso do DAD. E além disso, a Prefeitura está tentando adquirir recursos junto ao Ministério do Turismo e principalmente também a Prefeitura investe com recursos próprios em algumas ações na área de turismo. Nós vamos começar o nosso passeio pelo roteiro do vinho, que inclui o turismo gastronômico e o turismo rural. Em São Roque você degusta vinhos, visita sítios, pesqueiros, fazendas e ainda saboreia pratos típicos da região. Débora, o que a gente pode falar em relação a esses dois tipos de segmentos aqui em São Roque? Então, o turismo gastronômico envolve modos de preparo, receitas, ingredientes, isso relacionado à cultura local. O turismo rural envolve o espaço rural com os modos de cultivo. O visitante vendo, esse espaço rural, convivendo com as pessoas que estão nesse espaço e depois degustando os pratos típicos, ele vai ter uma experiência diferenciada. Agora a gente vai saber como surgiu o cultivo do vinho aqui em São Roque. A tradição da cultura do vinho em São Roque surgiu ainda no século XVII com a formação dos primeiros povoados na região. Décadas depois, imigrantes italianos e portugueses cobriram as encostas dos morros com vinhedos, instalaram suas adegas e transformaram a cidade na terra do vinho paulista. Atualmente, a maior parte das vinícolas está localizada a 10 quilômetros do centro da cidade e é responsável pela produção e comercialização de cerca de 30 marcas de vinhos e seus derivados. Parte das adegas ainda produz vinho artesanalmente. Outras chegam a engarrafar mais de 40 mil litros de bebida diariamente, em ritmo industrial. Nós estamos agora em frente à Vinícola Góis e quem aqui chega pode acompanhar o processo de produção do vinho e ainda aprender um pouco mais sobre essa bebida milenar. Vamos entrar então. Conversar agora com o Carlos Almeida, ele que é sommelier da Vinícola Góis e acompanha os turistas na visita monitorada. Carlos, o que o turista encontra nessa visita? Realmente encontra bastante a parte fabril, e a parte turística, onde conta um pouco da história da empresa, a história dos produtos, e conhecendo um pouquinho sobre a linha de invase, sobre a parte de estocagem, um pouco do laboratório, um pouquinho da história realmente da empresa. Nesse ambiente? Então, na verdade, esse ambiente seria a parte de estocagem. O vinho fica estocado, praticamente pronto para estar sendo envasado, sendo que tem o controle do laboratório para estar sendo liberado para engarrafamento, certo? Eu tenho reservatórios em piletas, logo após, e tenho também reservatórios em aço inox. Tenho vinho em casa, como que eu tenho que conservar esse vinho? Sim.
posição correta é o quê? Sempre deixar na posição horizontal, nunca na vertical. Qualquer tipo de vinho, seja espumante, vinho branco, vinho tinto. O porquê disso? Você deixando ele em contato, o líquido em contato com a rolha vai inchar e essa não vai entrar o ar, que o inimigo número 1 do vinho é o oxigênio. Então você vai oxidar esse vinho deixando ele em pé um pouco mais de tempo. Mas a posição correta é sempre na horizontal. E depois de aberto, você pode usar esse vinho em quê? Bom, se você não consumir toda uma garrafa de vinho, você pode utilizar ele para uma parte culinária. Utilizando para quê? Para temperar uma salada, usar em carnes, que fica muito bem, às vezes cai muito bem essa preparação com vinhos e pratos, e aí você vai fazer um diferencial para não perder todo esse vinho. Essa, na verdade, é a melhor parte da visita, que é a parte da degustação, onde todo turista ele pode vir, conhecer todo esse processo e parar na degustação, onde analisar alguns tipos de vinhos, na verdade. Agora, só um diferencial, em época de vindima, a visita muda um pouquinho, né? Isso, na verdade, na época da colheita, que é a época da vindima, o turista participa um pouco mais. O que é participar um pouco mais? Ele pode ajudar no processo de fazer o vinho, que é colher a uva, é pisar na uva, é simular como era feito o vinho antigamente, tudo isso na época da colheita. Vamos degustar então esse vinho. Que vinho que é esse? Este é um Cabernet Sauvignon, é um vinho tinto demi-sec. Muita gente não sabe, mas a alcachofra também faz parte do roteiro gastronômico aqui de São Roque. Planta típica do Mediterrâneo, ela foi introduzida na cidade no final do século passado por colonos italianos. São Roque é a terceira maior produtora da hortaliça do estado de São Paulo. E no roteiro é possível visitar plantações como essas, comprar alcachofras e conservas e, claro, comer pratos típicos feitos com essa flor comestível. Dona Lídia, a senhora planta alcachofra tem uns 15 anos, né? Sim, Como que a senhora começou nessa atividade? Começamos com a plantação para vender só a alcachofra in natura. E aí logo depois, por incentivo também da tia Lina, eu comecei a fazer as conservas de alcachofra, né? Aí agora a gente faz as conservas e temos bastante pratos, algumas coisas assim que a gente já trabalha também com alcachofra. A senhora abre a sua propriedade para o turismo rural, então o turista que chega aqui pode conhecer a propriedade, né? O que mais ele faz aqui, dona Lídia? Na época, quando a alcachofra já está toda florida, tem o turista que gosta dele mesmo escolher e colher a sua alcachofra. Então aqui eles podem colher e levam aquela alcachofra já colhida no pé, isso daí eles gostam muito. Agora, como extensão dessa atividade, a senhora montou um restaurante, né? Quais são os pratos que a senhora faz com a alcachofra aqui? A gente montou o restaurante justamente a pedido dos turistas que vêm. Eles querem comer a alcachofra, então aqui a gente faz a alcachofra recheada de vários tipos, tem com bacon, tem com calabresa, tem ela só vinagrete, e temos a lasanha de alcachofra, temos a alcachofra gratinada e vários outros tipos também. Agora, não é só a pétala que se come, né? Depois ela tem aquele fundo que é gostoso, né? E a maioria das pessoas, quando chega naquele fundo, que ele vê aquele espinho, eles já deixam, jogam de lado. E ali é que ela vai encontrar o fundo da alcachofra, que é a parte boa, né? Outros restaurantes aqui na região também preparam pratos com alcachofra. Nós estamos na cantina da tia Lina, que vai mostrar pra gente. Tia Lina, qual é o prato que mais sai aqui feito com alcachofra? É o rondelli 4 queijos com alcachofras, mas também nós temos outros. Vale lembrar que todos os meses de outubro acontece a Expo Vinho São Roque. É uma oportunidade para você conhecer o universo da alcachofra e do vinho. E se você quer sair de São Paulo e relaxar, encontre em São Roque vários pesqueiros. Há peixes como carpa, pacu, curumbatá e outras tantas espécies.
temos 5 lagos para pescas, né? E temos as modalidades. Tem a pesca esportiva, que é o pesca solte, e o pesca pague, que você vai pagar a taxa de entrada e o quilo do peixe, no caso. E quanto tempo o turista pode ficar por aqui? Bom, ele pode ficar horário de atendimento diário nosso, que é das 7 às 18 horas. Além de fazer sucesso com vinhos, alcachofras e pesqueiros, São Roque também é referência em equitação e hipismo. Se você gosta de cavalgadas ecológicas, por exemplo, há vários centros hípicos que oferecem essa atividade aqui na região. A cavalgada ecológica é uma cavalgada que vem, o pessoal pega os cavalos aqui, sai com o monitor, vai por trilhas, daí tem a duração dela, pode ser de meia hora, 1 hora. Também a gente faz passeios à noite também, que sai por essas trilhas, lugares, daí são tempos mais longos. Quais são as outras atividades que vocês oferecem aqui no Centro Hípico? Temos aula também, desde as criancinhas até idosos, adultos. No próximo bloco você vai saber mais sobre a história da cidade. Não saia daí! São Roque foi fundada em 16 de agosto de 1657 pelo capitão paulista Pedro Vaz de Barros, conhecido como Vaz Guaçu o Grande. Ele se instalou com a família e cerca de 1.200 indígenas às margens dos ribeirões Carambeí e Aracaí e começou a cultivar por aqui trigo e uva. Em 1681, Fernão Paz de Barros, irmão do fundador da cidade, ergueu a Casa Grande e a Capela de Santo Antônio em Taipa de Pilão, que até hoje estão em pé. Essas construções serviram como parada e pousada das bandeiras, que desciam o rio Tietê em busca de ouro e esmeralda. Em 1832, São Roque foi elevada à condição de vila e, em 1864, à categoria de município. Em 1990, devido ao seu grande potencial no cenário histórico, artístico, ecológico e cultural, foi transformada em instância turística. Essa é a Igreja Matriz. A original foi erguida no século XVII e era de taipa socada por braço escravo. Em 1872 ocorreu a reforma geral e a pintura do relógio da torre. Anos mais tarde, iniciou a construção de uma nova igreja. Os vitrais e as paredes retratam a vida e a morte do padroeiro, São Roque. O compartimento que acolhe a imagem representa a vida peregrina do santo. Outro objeto interessante é esse relicário, que chegou ao Brasil em fevereiro de 1954. A relíquia contém um pedaço de osso do braço de São Roque. Além de ser considerado padroeiro dos inválidos e dos cirurgiões, São Roque ainda recebe o título de protetor do gado. Vamos conhecer agora um pouco mais da história de São Roque. Nós estamos na Brasital, um dos patrimônios da cidade que influenciou a economia e a cultura do município. O espaço foi construído em 1890 pelo italiano Enrico Dell'Acqua para abrigar as primeiras indústrias têxteis do Brasil. Composto por galpões, aqui eram produzidos tecidos de algodão que foram comercializados até no exterior. A Brasital foi fechada definitivamente em 1970 e, no fim dos anos 80, a infraestrutura da fábrica passou a integrar o patrimônio público de São Roque. Em 1989, o local passou a se chamar Centro Educacional e Cultural Brasital. No espaço da Brasital, nós encontramos o primeiro museu dedicado às artes da região, o Museu Darcy Penteado, que homenageia o artista plástico são-roquense. Neste espaço estão expostas não só obras de Darcy Penteado, mas de outros artistas aqui de São Roque. Rodrigo, esse espaço foi todo adaptado, né? O que aconteceu aqui? Na verdade, esse espaço era um espaço onde tinham aulas de marcenaria, né? Em seguida, as aulas foram desativadas e ele virou um depósito. E como as obras já estavam em posse da prefeitura, né? Devido a um testamento que o artista deixou, juntou o útil ao agradável. Então, a gente tinha obras num espaço inadequado e um espaço que podia ser adequado para as obras. Em 2007, então,
durante 11 meses, foi um trabalho dos funcionários da prefeitura. Eles reformaram todo o espaço e depois as obras foram trazidas para cá. E qual é o acervo do museu? O museu hoje conta com cerca de 100 obras do artista, além de registros pessoais dele, que são manuscritos, gravuras, ensaios e obras de artista da região também. Qualquer pessoa pode visitar, a entrada é gratuita? O museu fica aberto de quarta a domingo, das 11 às 15 horas. A entrada é gratuita e a gente só pede que, em caso venha algum grupo, seja agendado antes para poder ser feita a visita monitorada. E se você nunca foi a grandes cidades do mundo, como Londres, Las Vegas e Nova York, e tem vontade de conhecer o Museu de Cera, aqui em São Roque é possível. Inaugurado em abril de 1988, o museu está montado em um casarão colonial de 1860. São 47 imagens de ilustres brasileiros, como Getúlio Vargas, Pedro Álvares Cabral e Tiradentes. Quem fez essas esculturas aqui do Museu de Cera? Elas foram feitas por um argentino e o nome dele é Miguel Juarez Selmo. Ele era casado com uma brasileira chamada Glória, e aí, para homenagear a esposa dele, quando eles foram passar a lua de mel em Londres, ele conheceu o museu, aí ele veio para o Brasil e teve a ideia de fazer um semelhante para a esposa dele. Quantas salas vocês têm aqui? A gente tem 5 salas. A primeira sala é a sala do descobrimento, que tem os bandeirantes, os padres jesuítas. A segunda sala é dos escritores com a Ana Nery. A terceira é o Cangaço. A quarta é os Inconfidentes, né, o Tiradentes. E aqui a quinta é a República com a Monarquia. Agora, o que mais chama a atenção dos visitantes quando chegam aqui? Eu acho engraçado, porque as princesas elas foram retratadas muito magrinhas. Então o pessoal fala, mas elas não eram gordinhas? Eu falo, mas aí foi o artista que fez. Elas também não esperam que alguns escritores, tipo Rui Barbosa, assim, eles eram tão baixinhos. Então o pessoal fica assim. E a semelhança. Eles acham muito bom o nariz, o olhar. Outro ponto turístico aqui de São Roque é o conjunto arquitetônico do Sítio Santo Antônio. Tombado há 60 anos pelo IPHAN, o conjunto reúne a Casa Grande e a Capela. Aqui encontramos algumas curiosidades. As portas externas são mais altas que as internas para que os homens pudessem entrar em casa de chapéu. E as janelas são gradeadas para evitar a entrada de onças e outros animais selvagens. No próximo bloco, você confere a atração que movimenta a cidade, o Ski Mountain Park. Não saia daí! Se você quer aproveitar o seu dia de folga com lazer e diversão, pode escolher pelo Ski Park, um dos maiores parques de montanha do Brasil, com pista de esqui, teleférico e outras atividades para os visitantes. O sistema de pagamento das atividades, como que o turista pode adquirir passaportes, paga por atividades à parte? O turista, se ele não quiser comprar um passaporte, ele pode vir, ele só vai pagar a atividade que ele desejar. Agora, se ele quiser adquirir o passaporte, é R$ 52 o passaporte, com direito a meia hora de pista de esquis, teleférico livre, tobogã, que é o escorregador de 360 metros livre, o arco e flecha e o circuito radical. O paintball, passeio a cavalo e o arvorismo já seria um preço que teria que incluir junto com o passaporte, se desejarem fazer. Qual é o sistema dessa pista de esqui? Então, o material é um polietileno, que é de 1 metro por 20 de extensão. Então, colocado uma ao lado da outra e forma uma pista para todos os atletas de snowboard, tanto quanto esqui.
Nosso cinegrafista até que tentou ficar em pé no snowboard, mas pelo jeito, esse é um esporte que requer um pouco mais de prática. Aberto recentemente, o Orquidário Mailás, que é um dos orquidários da cidade, faz parte da Associação dos Orquidófilos de São Roque. No espaço é possível visitar o viveiro, que apresenta plantas e material para o cultivo. Quando o turista chega aqui, o que ele encontra no orquidário? Orquídeas em flor, toda a parte de substrato, de vasos, de vitaminas, tudo relativo à orquídea ele vai encontrar. O que é interessante é que ele encontra flores o ano todo aqui. O ano todo, porque cada espécie de orquídea floresce num determinado mês. Então, todos os meses do ano a gente tem flor. Estamos agora no Centro Comercial Taboão, considerado o cartão de visita da cidade. Aqui o turista pode comprar produtos típicos como vinho, alcachofras em conserva, frutas, doces caseiros, orquídeas e artesanatos em tricô e crochê. É uma boa oportunidade para apreciar a arte são-roquense. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Caminhos e a gente gostaria de saber da nossa consultora. Débora, São Roque é uma cidade preparada para receber o visitante? Sim, ela está próxima de São Paulo, né? Isso é um diferencial. Além disso, ela tem uma diversidade de atrativos. O fato deles instituírem roteiros, né, como o roteiro do vinho, o roteiro da Raposo, faz com que o visitante tenha a oportunidade de ver vários atrativos e empreendimentos no mesmo momento, né, otimizando o seu tempo. Além disso, tem uma hotelaria, né, você tem alguns hotéis grandes, outros menores, que na época do frio são procurados. Ok, existem pontos que precisam ser melhorados aqui na cidade ainda? Apesar deles terem as rotas, a sinalização ainda não é padronizada e há uma dificuldade de localizar essas entradas. Quais são os pontos ainda que vocês acham que precisa melhorar na cidade? Então, alguns projetos que já estão em andamento, mas ainda não iniciaram, é um portal turístico. Se ainda nós não temos um portal de entrada, então está sendo priorizado o portal do acesso da Castelo, que é por onde mais entra turistas na cidade. Estamos fazendo a revitalização da estação ferroviária da cidade, para o projeto do trem turístico, que nós vamos iniciar agora no segundo semestre, e também a requalificação do centro, e pensando principalmente todas as obras do centro que estão sendo executadas hoje em dia, já pensando na acessibilidade. Vamos dizer, por exemplo, sanitários com acesso para deficientes, piso tátil nas ruas, rampas nas principais ruas da cidade. Para o turista que está sem carro, ele consegue aproveitar as atrações turísticas da cidade? Esse é um fator, né? Para visitar os atrativos é necessário que o turista esteja de carro. Então, uma sugestão seria o município trabalhar mesmo a divulgação para incentivar que esse visitante que já vem de carro permaneça mais tempo na cidade. É um desafio nosso, tanto na prefeitura como da iniciativa privada, é deixar essa grande dependência que a cidade tem do visitante, que é o bate-volta. Agora, vocês pensaram, de repente, na criação de uma linha de transporte para que as pessoas que não tenham carro consigam visitar, fazer o roteiro do vinho, fazer o roteiro da Raposo? Porque o que a gente percebe é que sem carro fica um pouco difícil, né? Então, aqui em São Roque, o que nós vamos estar tentando fomentar é o quê? Vincular a empresa de ônibus da cidade que faz o transporte das linhas urbanas, a vinculação da necessidade de ter aos sábados, domingos e feriados, um ônibus que contemple os principais atrativos da cidade.
E deixamos para o final do programa uma dica de gastronomia. Além de saborear comidas portuguesas, você ainda aprecia shows de fado na Quinta do Olivar. Nos vemos no próximo Caminhos. Até lá!